Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje recebe Mário Pacheco Fernandes, empresário, executivo, criador de empresas, administrador de empresas, atualmente ajudando as pessoas a construir cada vez melhor a sua própria carreira, com base em 70 anos dedicados ao mercado de trabalho. Sim, o Mário Pacheco Fernandes começou cedo. Começou com 15 anos, está hoje com 85 anos e, portanto, tem muita história para contar para a gente. Mário Pacheco, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, porque eu sou assíduo ouvinte do seu programa. Então, para mim é uma honra e um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso tê-lo aqui no Mundo Corporativo. Lembrando que o Mário Pacheco Fernandes lançou o livro 25.555 dias na estrada, o que aprendi administrando empresas. 25.555 dias na estrada, o que aprendi administrando empresas. Mário Pacheco, eu disse que você começou cedo e começou aos 15 anos, fazendo o que na vida? É o seguinte, eu estudava no Colégio São Luís. E o Colégio São Luís, a folga era quarta-feira, aos sábados nós tínhamos aula. Dizem, naquela altura diziam, que isso era um jeito dos jesuítas evitar que o aluno viajasse fim de semana e era obrigado a ir à missa no domingo. Como quarta-feira eu não trabalhava, aí eu resolvi que seria interessante eu começar a trabalhar e ganhar algum dinheiro. Aí conversei com meu pai conseguiu para mim a representação de sacaria. E toda quarta-feira de manhã eu ia para Santos para vender sacaria para as comissárias. Então, ali começou a minha vida profissional. Você começou como um homem de vendas. Como vendedor No mesmo. caso, como um menino de vendas. Como menino de venda. Foi isso. Agora, vida profissional, vamos lá, assim, propriamente dita, dentro de uma empresa, etc. Foi na Home ou antes disso você já teve alguma experiência? Não, antes disso eu tive alguma experiência. A primeira, eu larguei de estudar muito cedo e fui tomar conta de uma fazenda do meu pai entre Limeira e Piracicaba e Iracemápolis. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E trabalhava lá, eu adorava a terra, adoro montar a cavalo, e fui tocando a fazenda. Aí os negócios do meu pai foram muito mal, porque ele era, nessa altura, secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Foi secretário das Finanças, diretor do Banco do Brasil. E naquele tempo, os homens públicos consideravam que o dinheiro que eles tratavam e os ganhos não eram deles. E eles não se aproveitavam, o que hoje é uma coisa comum. Papai, a partir do momento que deixou o último posto, ele estava endividado, porque a representação era muito alta, a representatividade, e tudo foi por água abaixo. Teve que vender fazenda, teve que vender tudo, e eu tive, já casado com 2 filhos, tive que começar a trabalhar. Aí a primeira coisa que eu fiz foi vir para a televisão Tupi em São Paulo, conseguir um emprego, eu com meu irmão João Batista, para escrever e dirigir programa de televisão. E criamos uma série que chamava Clodovil dos Anjos, que era a história de um caixeiro viajante. E fizemos esse programa, ele durou 2 anos, mas com a minha participação 1 ano só. Porque como naquela época não tinha videotape, não tinha nada... Era tudo ao vivo, né? Era tudo ao vivo. Os ensaios eram de madrugada. Então era uma vida meio esquisita para quem era pai de 2 crianças pequenas, casado relativamente há pouco tempo. Aí eu desisti e saí da televisão. A partir desse momento eu tive que procurar um emprego, porque eu não tinha nenhuma reserva, não tinha dinheiro nenhum. Quando o senhor fala assim, emprego, é um emprego com carteira assinada? Eu procurava de qualquer jeito, qualquer emprego eu tinha que trabalhar. Aí me ocorreu ir na Home, que era vizinha mais ou menos da minha fazenda.
E eu conhecia a Home, inclusive porque às vezes eu levava, a Home naquele tempo era muito menor, eu levava tratores para consertar. Porque a Roma é uma empresa que trabalha com tornos. Hoje, daquela época também, máquinas, ferramentas, tornos, etc. Aí eu fui procurar um emprego e falei com o Álvares Home, que era um dos irmãos. E consegui trabalhar na Home. Então, comecei, o primeiro emprego meu foi na Home. Aliás, só me desculpa lhe interromper aqui, mas o senhor falou da Home. Quando a gente fala da Home, na minha cabeça sempre vem a história da Homezeta, da qual o senhor teve uma participação efetiva ali também. A Homezeta, a história da Homezeta é muito ligada a mim. Porque aconteceu o seguinte, quando entrei na Home, eu fui ser secretário do seu Carlos, que era diretor. Quer dizer, eu não era nada. Aí a venda da Homezeta estava muito mal e os Homes resolveram comprar a distribuição e eles venderem diretamente. E eu trabalhava numa mesa ao lado do seu Carlos, que é o irmão mais velho, Home, e ouvi esses papos. Aí, quando ele fechou o negócio, eu disse para o seu Carlos, aqui eu não tenho futuro, aqui está complicado. Deixa eu ser vendedor da Home. É uma boa ideia. Aí eu fui vender Homezeta. 15 dias depois eu voltei para o seu Carlos e disse, seu Carlos, eu sozinho vendendo Homezeta não vai dar, quer dizer, não, por mais que eu venda, não vai dar. Então, o senhor me autoriza a contratar os 7, 8 caras para ajudar a vender? Não, tudo bem. Aí eu contratei 7, 8 caras de muito bom nível que começaram a trabalhar. Aí passou o tempo, eu procurei o seu Carlos, eu preciso ter o título de gerente, porque eu mando dos caras, e eu preciso ter o título de gerente. Aí eu virei gerente. Então, essa foi. Aí começou a minha carreira na Home. Tá, lembrando, a Homezeta era um carrinho pequeno, era uma lambreta com, dava para descrever assim, uma lambreta com uma capota na frente, com uma carenagem na frente. Eu, como isetista, proíbo que você chame aquilo de uma lambreta. Eu sei disso, porque essa é uma A cultura. Homezeta era um carro. Era um carro. Mas um carro pequeno, que seria um sucesso hoje, ultra econômico, tinha uma porta na frente, um design totalmente diferente. Mas a Homezeta nunca significou na Home mais do que 2 ou 3% do faturamento, porque o negócio da Home era a máquina operatriz. Mas foi marcante. Foi marcante porque, apesar de ter uma participação pequena, é um modelo de carro que era inusitado. E foi marcante também, talvez por várias das ações, algumas das quais o senhor conta exatamente nesse livro aqui. Uma delas eu queria até compartilhar aqui com quem está nos ouvindo e nos acompanhando ao vivo, para mostrar o seguinte, quer dizer, muitas das ideias que nós temos hoje, já há muitos anos atrás, vinham sendo desenvolvidas. Conta para nós a história do marketing de guerrilha que foi implantado lá na Homezeta. Isso é uma coisa que foi importante para o sucesso. Porque como a Homezeta tinha quantidades pequenas de fabricação e o mercado muito localizado no sul, do sudeste, não tinha verbas para propaganda, não tinha verbas para nada, porque era uma produção muito pequena. Então, diante disso, nós partimos para que depois nós passávamos a chamar de marketing de guerrilha. Nós criamos o clube da Homezeta, porque os proprietários de Homezeta, às vezes até meio misteriosamente, adoravam o carro, eram fanáticos pelos seus carros. Então, vendo isso, nós criamos o clube da Homezeta, cuja diretoria tudo eram isetistas. E partimos para facilitar a venda de zetas, Homezetas, para formadores de opinião. E com isso nós tínhamos uma coisa muito importante. Quando nós fazíamos as promoções, tipo do lançamento do filme Absolutamente Certo, em São Paulo e no Rio, a Gincana no Jequitibá, uma série de eventos, quem organizava era o clube. Então não tinha conotação comercial. Mas a marca estava lá. Mas a marca estava lá. Então o clube da Homezeta foi a grande chave para a promoção da Homezeta. Aliás, o senhor se referiu aí
a lançamento de filme, Romizeta também trabalhou com a ideia do merchandising, que se fala tanto hoje em merchandising na televisão, no cinema, mas naquela época já se fazia. Nós temos certeza que o primeiro merchandising mesmo feito no Brasil foi feito pela Rome. Eu era muito ligado ao pessoal de cinema, porque minha mãe que escreveu o livro Ser a Moça, então nós éramos muito ligados a cinema e tal. E um dia conversando na boate, chamava Cave, com o Anselmo Duarte, o Anselmo me contou que iria produzir um filme absolutamente certo, que era em cima daquele programa de rádio do Aurélio Campo, absolutamente certo. E que a estrela ia ser a Odete Lara, que também já era amiga nossa. A partir daí eu disse, me dá o roteiro que eu vou dar uma estudada para ver se eu ponho a Romizeta no filme. Aí, vendo o roteiro, eu vi que tinha a possibilidade de colocar a Romizeta, não de passagem, mas sendo parte até do enredo, do entrecho romântico e tal. Então, levei para o Anselmo topou a ideia, e aí eu caracterizei realmente com merchandising, que eu não sabia que chamava merchandising, não tinha ideia que era esse o nome, que eu vim descobrir muitos anos depois, quando começou a ser feito o merchandising. Aí eu dei uma Romizeta para o Anselmo e um para a Odete Lara. Então, Foi a forma de compensar o anúncio o merchandising estava sendo feito no filme. E eu sempre achei que o merchandising agora passou a ser muito escancarado. Eu achei que o merchandising, para realmente resultar em bons resultados, ele não pode ser tão escancarado. Ele tem que, de alguma forma, entrar organicamente, harmoniosamente dentro do texto. Conhecendo a sua história e lendo o livro, a gente percebe claramente que o senhor sempre foi muito inovador, muito criativo, incomodado com o comodismo. De onde é que veio isso? Como é que isso foi sendo formado no decorrer da carreira? Olha, eu não sei. Eu acho, às vezes, o seguinte, eu tive a felicidade de ter pai e mãe muito intelectualizados. Meu pai era um grande economista, escrevia muito bem, minha mãe era escritora. Então, nós vivíamos num ambiente de muita leitura, desde pequeno, e eu acho que pode ter sido por isso. Mas sempre eu tive a preocupação de partir do seguinte, se sempre foi feito assim, está na hora de mudar, porque tudo muda. Aliás, o senhor diz aqui no livro que mesmo quando o time está ganhando tem que mexer? Porque isso é outra história que me incomodava muito. E que tem uma historinha também. Como tudo, o livro é muito cases e causos. O meu filho, Marinho, era presidente do 15 de Piracicaba. E foi técnico dele o Leão, esse técnico conhecido. E o Leão, quando não tinha jogo e tal, ele ia lá para a chácara, a gente ficava batendo papo. E um dia, e o 15 naquela altura ia bem, ele mencionou, disse, o time que está ganhando, porque começou a discussão, fulano não é bom, muda. E ele disse, time que está ganhando não se mexe, que não é ele que inventou, isso é uma frase do futebol. E eu disse, olha, isso é besteira. O time que está ganhando não se mexe, eu acho a maior besteira no futebol. Aí, nas empresas, eu comecei a ouvir empresários falarem isso. E time que está ganhando não se mexe. Aí eu acho uma besteira ao cubo. Porque sempre é uma forma melhor de você fazer as coisas. E a gente vê no próprio futebol, um time que vai muito bem num campeonato, no outro mudam certas condições e ele, de repente, vai muito mal. Quer dizer, você tem que estar antenado para fazer ajustes e modificações, porque a gente vive num meio super dinâmico. Queria só fazer um parênteses aqui para registrar, porque eu acompanho aqui também a nossa página no Facebook enquanto nós estamos conversando. E o Celso Ramos acabou de publicar aqui entre os comentários um vídeo sobre um encontro de Romizeta em Santa Bárbara do Oeste, mostrando lá as Romizetas desfilando pelas ruas de Santa Bárbara do Oeste. Esse encontro que ocorreu, pelo que eu percebi aqui, em 2011, portanto, recentemente.
Quer dizer, e outras pessoas que gostam da Romizeta estão participando aqui também dessa nossa conversa, trazendo aqui alguns exemplos e agradecendo pelas lembranças que estão sendo mostradas. Bom, mas eu estou falando aqui sobre essas questões relacionadas à gestão, criatividade, trazendo coisas novas. Teve um momento em que a sua ideia foi muito combatida, que é o momento quando você foi mexer lá no status quo dos vendedores. Conta para nós essa história aí. Isso é o seguinte, na Home. A Home estava indo muito bem em termos de venda. E a Home tinha aumentado muito a linha de produtos dela, de máquina-ferramenta. Tornos muito evoluídos, manteve os tornos simples, fresadoras. E o que acontecia é que os vendedores iam aos clientes e começavam e tentavam vender o mais caro. Então eles iam numa oficininha e tentavam vender o mais caro. Se não colasse, eles partiam para o mais barato, porque o que eles queriam era faturar a comissão deles. Então isso distorcia e prejudicava o marketing da empresa, que era o seguinte, que nós assumimos como base do nosso trabalho. A Home não vende tornos. A Home vende a solução de usinagem dos problemas do cliente, dos problemas de usinagem. E para isso era impossível ter vendedores ganhando comissão, porque a motivação deles era o ganho mais rápido e mais fácil. Então, eu propus ao seu Carlos que nós deveríamos mudar o sistema e criar uma carreira e passar a ter vendedores ganhando fixo e ganhando bônus por desempenho. Então, isso foi feito, mas isso criou uma comoção. Porque era naquela época, hoje isso já é até meio normal. Naquela época não existia isso. E tinha um jornal da Arcesp, que era a Associação dos Caixeiros Viajantes, que achou que isso era essa bandeira da Home remunerar era um crime de lesa pátria, que ia prejudicar os vendedores. E abriu uma campanha violenta contra mim. O que foi muito bom, porque o assunto passou a ser muito discutido e eu passei a ser convidado a fazer palestras, fiz várias em vários lugares do Brasil, inclusive fiz na Colômbia sobre esse tema. Claro. Bom, Mário Pacheco Fernandes, essa aí é uma mudança de hábito, tira as pessoas do seu lugar, mexe no status quo, e isso tem que ser feito, como você já deixou claro aqui nessa entrevista, a todo momento. Nós não podemos parar nunca, as empresas precisam se reinventar a todo momento. Hoje, o senhor percebe isso nas empresas brasileiras, no empresário brasileiro também, essa visão de que ou você se move o tempo todo, ou a história vai passar por cima de você? E eu tenho essa oportunidade, que inclusive por isso que eu escrevi o livro, é que eu, de uma certa forma, parei de ser executivo mais ou menos cedo, mas passei a fazer consultoria e trabalhei até os 82 anos. E precisei me aposentar prematuramente com 82 anos porque tive um infarto, senão eu teria continuado a trabalhar. Então, eu tive muito contato com os empresários de hoje. Isso é a perspectiva do livro. É a observação do comportamento das empresas e dos empresários nesse tempo todo, porque eu tenho conhecimento dos empresários hoje, das empresas hoje. Então, respondendo à sua pergunta, muitos têm consciência disso, mas muitos também não têm. Porque houve um fato novo que mudou tudo, que foi o computador, a internet, a velocidade da informação, isso mudou muito. Então a tecnologia passou a ser acessível até uma padaria, um supermercado, todo mundo passou a usar o computador. Mas os executivos não mudaram muito na sua maneira de ser. Quer dizer... Mudou a máquina, não mudou a pessoa? Não mudou muito, mudou pouco. Alguns, isso lógico, não é a regra. Muitos evoluíram. Mas muitos ainda administram as suas empresas como patrões, como caras que são donos do botequim, do negócio, por maior que seja a empresa. Então, isso eu ainda vejo. E houve, de outro lado, o seguinte, a tecnologia
também acirrou muito a competitividade entre as pessoas. Então, até alguns valores éticos, hoje, mais do que antigamente, são deixados de lado. É aquela guerra salve-se quem puder, né? Claro. O Cláudio Soares, aqui pelo e-mail, ele percebeu agora há pouco, quando o senhor se referiu aí àquela mudança de relação com os vendedores, e ele disse, isso aí era meritocracia que estava sendo implantada? Exatamente. Quer dizer, isso muita gente critica a meritocracia. E eu acho que no grupo do Paulo Lemann, no grupo Embev, esse grupo dele, Não, dos três grandes empresários, o Paulo Lemann, que é, está hoje à frente da Embev, entre outras empresas, que é um grupo de investidores enorme. Hoje é a grande referência do empresário brasileiro atuando no exterior. Perfeito. E eles são geniais. E eles, de uma certa forma, implantaram e criaram a meritocracia. E hoje existem algumas críticas no sentido que eles levaram isso a um extremo de quase crueldade. Mas eu sou admirador da meritocracia. Eu acho que as pessoas têm que ser avaliadas pelo que elas produzem e são. Porque, no fim, é um negócio. A empresa existe para dar lucro, a empresa existe para ganhar dinheiro. E eu acho que não é só o empresário que tem que ganhar. Eu acho que aqueles que colaboram por lucro também precisam ganhar. Então, a meritocracia, desde que tome certos cuidados, não vá ao exagero absoluto, eu acho que é absolutamente válido e necessário. Aliás, o senhor chama a atenção em determinado momento do livro sobre essa questão do salário, que pessoas que oferecem salário muito baixo vão levar um trabalho à altura daquele salário, ou seja, vão pagar por isso depois. Perfeito, e que muito empresário não se apercebe disso. Quando você contrata um cara de R$ 2.000 para uma função, você está contratando um cara de R$ 2.000. Se para a mesma função tem um que quer 5, é óbvio que esse 5 que quer os 5, ele vai ter um desempenho melhor. Quer dizer, porque está ligado a isso. Então, a gente vê a empresa outra coisa. Quando tem qualquer crise, qualquer problema, muitas empresas começam a cortar, começam a demitir, acabando com o maior patrimônio deles, que é gente. Então, eu me preocupo, eu acho que isso é fundamental. Para mim, gente faz a diferença. Isso é o ponto fundamental. Não é a Home com aquele maquinário, aquela fábrica fantástica. O maior patrimônio dela é gente, porque atrás de máquinas estão pessoas. Me dá um torno para operar. Pode ser o torno melhor do mundo, vai ser um fracasso, eu não sei. Investir em gente é fundamental ainda. Fundamental para mim, e muita gente pensa em investir em máquina, equipamento, em marketing, não em pessoas. Economizar em pessoas, o que eu acho absolutamente errado. Vamos dar um salto aqui na sua carreira. A gente falou muito aí do seu trabalho ali na Home, mas o senhor teve passagem em várias outras empresas e com algumas ações interessantes. Eu queria dar um salto bem grande, porque eu queria chegar lá na Locassete, porque na época a Locassete lança um produto que era uma novidade no mercado, que era o aluguel de televisão. Isso foi o seguinte, quando eu saí da Home, eu conhecia uma empresa que era cliente, da Home não, da SEMP. Da SEMP, né? Que o senhor também trabalhou na SEMP. Também fui diretor da SEMP durante 12 anos. Então, tinha uma empresa que fazia locação de televisão, a RenTV, que foi a primeira no Brasil, que foi fundada 85 anos é fogo, esqueci o nome do Paulo. Daqui a pouco nós vamos lembrar. E ele é que fundou. E depois foi vendido para uma outra pessoa. Quando eu deixei a Home, eu disse, esse é o negócio. Aí aconteceu o seguinte, eu criei a Locassete com um grupo de 3, 4 pessoas ligadas a mim. E
era um negócio novo, porque ninguém alugava televisão, ninguém alugava nada, porque o brasileiro, principalmente antigamente, o negócio dele é a posse. Quando eu acho uma besteira a posse, o que você tem que comprar não é a posse, é o uso. Então, eles tinham a noção de que tinham que ser donos da televisão. Aí a MPM, que era a nossa agência da época, pediu para eu fazer um briefing. Então eu fiz um briefing, não compre televisão. E por isso. E dei o briefing. Aí voltou o nosso contato da MPM e disse assim, olha, nós estudávamos lá e achamos que o teu briefing é o anúncio. É o próprio anúncio. É o próprio anúncio. E passou a ser o anúncio. E a Locassete tem o nome Locassete, que foi dado pela MPM, que é locação de aparelhos e equipamentos, não de televisão. E isso foi muito bom, porque a locação de televisão, como as televisões melhoraram muito, hoje deixou o aluguel de ser realmente um bom negócio. E a empresa existe hoje. E a empresa existe até hoje, é um genro meu, Emílio Dias Carvalho, que cuida da empresa, que é dele, e que ele partiu para outro ramo. Hoje ele faz locação de equipamento hospitalar para home care. Então, a ideia de alugar era, na época, é aquele negócio. O mercado muda. A locação de televisão era um ótimo negócio para quem alugava e para quem aluga. Hoje não existe mais aluguel de televisão, porque o produto mudou e as vantagens competitivas se acabaram. O senhor disse lá no início que largou a escola mais cedo. O senhor não completou a escola? O senhor não tem uma formação na universidade, faculdade, não? Não, modéstia à parte, eu fui até o terceiro colegial só. Porque aí fui tomar conta de uma fazenda do meu pai. Por que eu estou perguntando isso? Porque, na realidade, tem perguntas aqui falando sobre a capacitação dos profissionais hoje em dia. Que muito profissional chega ao mercado de trabalho sem capacidade para desenvolver aquela ação. E qual seria a sua sugestão para que essas pessoas se desenvolvessem na carreira? Olha, o que eu acho primeiro é o seguinte, na minha época era muito diferente. Hoje existe uma meninada aí muito bem formada, muito bem preparada, muito competente. Na minha época isso era diferente. Quer dizer, vinham dirigindo as empresas uma geração que já estava ficando velha à frente das suas empresas. Então, eu acho, honestamente, o seguinte, que naquela época eu tive a oportunidade de fazer o que foi feito. Se fosse hoje, por eu não ter uma formação, provavelmente eu não teria conseguido fazer a carreira que eu fiz. Eu acho que a formação, a escolaridade, a pós-graduação é fundamental. É um diferencial hoje que não se pode ignorar. Estudar e buscar essa informação vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Para ter esse profissional mais bem preparado, mais bem qualificado, já que, como o senhor chamou a atenção, investir em pessoas é importante. Mas tem que investir na pessoa certa. Certo. Que esse é um problema. Porque também eu não acredito no profissional pau para toda obra. Que muitas empresas dizem, não, eu tenho fulano, é um cara para pau para toda obra. Eu acredito muito na especialização também, que o cara que é de produção, ele é de produção. Ele não, normalmente ele não tem aptidão para o marketing. Às vezes também, tudo tem exceção, mas normalmente você tem que buscar, hoje mais do que nunca, os especialistas. Para não ficar devendo informação para quem está nos acompanhando aqui, o Marinho escreveu para a gente. Por acaso, um moço chamado Marinho Pacheco Fernandes, que eu acho que o senhor deve conhecer. Lembrando que a Rede TV começou com Ricardo Amaral e Esmerindo Arruda. É isso. Foi essa a lembrança. Ricardo Amaral, Marinho. que era o rei da noite. O rei da noite. Era essa a lembrança que o senhor queria fazer aquela hora, né? Que era o rei da noite. Então está aqui o Marinho nos acompanhando também. Eu agradeço aí pela gentileza de participação aqui. Até um pouco antes já tinham escrito aqui o Esmerino Arruda também, citaram o nome do Esmerino Arruda até antes do próprio Ricardo Amaral, mas eram os dois que criaram a Rede TV. Foi o Ricardo Amaral e depois vendeu para o Esmerino, foi que isso. era uma figura, era um deputado.
que era um deputado. Um deputado. Bom, o negócio de locação seguiu, os ensinamentos estão aqui, e eu queria, assim, nós temos muita história para contar, teríamos muito mais história para contar, afinal de contas nós estamos falando de 70 anos no mercado de trabalho. E quem nos acompanha até aqui percebeu que são 70 anos de muita criação. Então, primeiro o seguinte, vamos ler o livro. 25.555 dias na estrada, o que aprendi administrando empresas. E para fechar essa nossa conversa, eu gostaria que o senhor trouxesse aqui para nós uma palavra aí de incentivo para essa turma que está começando no mercado de trabalho, quer começar no mercado de trabalho agora, quer dar o seu primeiro passo e ficou inspirado por tudo isso que o senhor acabou falando aqui. O que nós temos que fazer para termos capacidade de entrar no mercado que está em crise nesse momento? Eu diria o seguinte, eu acho que não é nem crise. Nós estamos vivendo um momento de hecatombe. O que aconteceu no país não é uma crise, é muito pior que uma crise. Então, porque eu vivi uma crise que foi o golpe de 64, que eu estava na Home, e que as vendas caíram a zero e 5 meses depois estava tudo regularizado. Então, esse momento é um momento muito difícil, que eu não sei quanto tempo nós vamos levar para recuperar a economia. Quer dizer, é uma incógnita, mas que vão ser alguns anos, vão. Então, quem está entrando no mercado agora, ou pretende entrar, tem uma dificuldade muito grande, por mais apetrechado que ele seja, de entrar no mercado nesse momento. É muito difícil, quer dizer, e principalmente atingindo exatamente esse emprego que hoje beira 12 milhões de pessoas, está atingindo principalmente os jovens, que estão numa situação muito difícil. O cara sai da universidade formado e está com muita dificuldade. Eu conheço jovens muito bem preparados que estavam trabalhando já em empresas e que hoje estão aceitando emprego para ganhar metade do que ganhavam, porque precisam trabalhar. Então, infelizmente, eu acho que esse momento para os jovens é um momento difícil. Mas não há que desanimar, porque o Brasil tem muita potencialidade. Essa situação será superada e que eles se preparem e sobrevivam como puder, porque certamente eles ainda terão tempo de ter uma carreira, ter sucesso e ganhar bem. O Celso, por exemplo, diz assim: em tempos de crise, a alocação de equipamentos pode ser uma boa solução, levando em consideração a sua experiência lá desenvolvida na Locasset. Pode, Celso, realmente pode ser uma alternativa, porque também é isso. Nas crises, sempre alguém está comprando. E esse alguém que está comprando tem que ser comprar de nós. Então, a criatividade, a persistência é muito importante. Então, essa é uma das ideias. Quem sabe algumas áreas, até de máquinas operatrizes, que a locação fosse uma solução, já que o empresário hoje não vai investir. A Home tem máquinas de mais de 1 milhão. Vai investir. Quem é que vai investir hoje? Ninguém investe. Então, talvez a sugestão do Celso seja uma sugestão. Então, vê aquilo. Nesse momento é que a criatividade é absolutamente indispensável. Olha, eu sei que o nosso tempo já estourou, mas eu não vou terminar essa entrevista aqui sem lembrar uma história que, se não tem cliente, cria-se o cliente. Vamos contar essa história? Como é que foi feito isso lá na sua carreira? Isso é o seguinte, nós conseguimos, o Marco Antônio Moura Castro, nós conseguimos uma representação do equipamento sofisticadíssimo para parque de diversões, que era o simulador na época. Só que no Brasil não existia um parque temático. O melhor que nós tínhamos era o Play Center e não tinha mais nada. Então, chegamos à conclusão que tínhamos que criar um cliente para ter o primeiro equipamento aqui, para poder depois tentar abrir o mercado, porque já começavam a se falar em parques temáticos no Brasil. Então, aí nós procurávamos um grupo de investidores que nunca tinham trabalhado com parque de diversão, com nada, e importamos o primeiro equipamento. Aí, o Parque da Mônica estava se instalando no Shopping Eldorado. Aí eu procurei o Maurício de Souza e fiz a cabeça dele, dizendo que era importante ele ter esse equipamento lá no parque. Ele topou a ideia, nós aí tentávamos vender a ideia para o Eldorado, que tinha medo
por causa das estruturas, o aparelho era muito pesado e muita trepidação, foram feitos 1000 cálculos e se conseguiu vender. E a partir dessa venda que nós fizemos do equipamento, pusemos o nosso equipamento no Parque da Mônica, abrimos o mercado e vendemos diversos equipamentos. Ou seja, se não tem cliente, cria-se o cliente. Tem que criar o cliente. Tem que criar o cliente. Tá certo. Mário Pacheco Fernandes, obrigado pela sua gentileza. Muito bom conversar com você, ouvir todas essas suas histórias. Eu já tinha tido a oportunidade de ler o livro, onde a gente encontra outras histórias ainda mais legais para se compartilhar com as pessoas. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço a você e realmente eu vi que você leu o livro e isso me dá muita satisfação. Eu agradeço muito a oportunidade. Imagina, Mário Pacheco Fernandes conversou conosco, eu falei aqui no início, empresário, executivo, administrador de empresa, criador de empresas e hoje ajudando as pessoas a se desenvolver na carreira. O livro, 25.555 dias na estrada, o que aprendi administrando empresas. É esse livro que eu tenho em mãos aqui e que você já vai encontrar aí certamente nas bancas à sua disposição ou nas livrarias à sua disposição. Você que participou aqui do programa, muita gente entrando aqui para fazer comentários, elogiando a entrevista, gostando de ouvir toda essa experiência, mostrando aqui a Maria Cleófas escreveu agora, experiência é tudo, a Regina escreveu, bela entrevista, ótima entrevista, diz aqui o Antônio Aleixo, que fez vários comentários durante a nossa conversa, enfim, a nossa ideia é exatamente essa, fazer um trabalho que atenda à sua expectativa. E você, compartilhe essa informação com seus amigos também nas redes sociais. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.